é interessante, né? Como a gente está numa data comemorativa, né? 35 anos do texto constitucional, então a gente vê elogios ao texto constitucional. Aí quando a gente vai falar dos nossos desafios e nossas dificuldades, aí vem as críticas ao texto constitucional. Não exatamente ao texto constitucional, mas ao fato de que a gente criou um texto constitucional monumental. A Constituição brasileira tem 4 vezes em tamanho a média das constituições do mundo. De 180 países, você faz a média, a gente é 4 vezes maior. A terceira mais longa do mundo é a Índia, Nigéria e a gente. Aí olha só, no dia 13 de maio de 1888, todo mundo sabe, a gente teve a assinatura da Lei Áurea. Aquilo era um domingo. Aí no Paço Imperial do Rio de Janeiro, centro do Rio, 5.000 pessoas na frente do Paço Imperial, sai o deputado Joaquim Nabuco e diz o seguinte: não há mais escravos no Brasil. Já contei essa história aqui. 300 anos de escravidão encerrados com a Lei Áurea. O projeto entrou na terça-feira na Câmara dos Deputados, foi votado na quinta. O Senado votou no domingo, no mesmo domingo foi sancionado. No mesmo domingo deu-se o anúncio, a escravidão pôde ser extinta, porque a Constituição de 1824, que é a Constituição que valia, não falava de escravo. Então, como a escravidão não era uma matéria constitucional, o fim da escravidão pôde acabar com uma lei. Pode acontecer por uma lei. Se fosse hoje, se a princesa Isabel quisesse assinar o fim da escravidão com um texto constitucional como que a gente tem hoje, o assunto escravidão, escravos, ia estar na Constituição, não há a menor dúvida. Ia estar descrita, ia estar regulada. Aí a abolição ia ter que ser uma PEC. Ia ter que passar 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. A República ia chegar antes do fim da escravidão. Então a gente completa hoje 35 anos de Constituição. A gente trocou 7 vezes de Constituição. O texto cada vez mais foi ficando mais complexo, mais difícil de decifrar, mais difícil de mexer, e a mais difícil, a mais enrolada, a mais complicada é justamente a Constituição de 1988 que a gente festeja. Tem países que gostam de viver assim, amarrados. Tem países que preferem constituições menos detalhistas, mais calçadas em princípios gerais. E aí, o que acaba acontecendo, e essa é a questão central, fica a gente batendo bumbo, Ulisses Guimarães, 1988, uhul. A gente está festejando, no fundo, é o fim da ditadura, né? Texto constitucional que enterra a ditadura, e é para festejar mesmo. Mas o texto constitucional não é essa maravilha, não. Porque está tudo muito amarrado. Nos países onde as cartas são mais genéricas, sabe o que a gente faz? A gente dá poder para o executivo e poder para o legislativo. No Brasil, a gente deixou os políticos de mãos atadas. Porque está tudo atravancado. Sabe o que acontece num país onde os políticos têm mais ação? A gente tem que votar com mais responsabilidade. Nos países como o Brasil, onde os políticos estão de mãos amarradas porque pouco podem fazer, porque a Constituição é toda engessada, porque o orçamento geral da União é totalmente engessado, porque não dá para fazer nada, não importa muito quem a gente coloque na Câmara, no Senado, meio que não faz tanta diferença assim. Mas num país onde a Constituição é mais reduzida e o raio de ação dos políticos é muito maior do que o nosso, opa! O voto é um momento importante. No Brasil, o que aconteceu foi uma distorção, onde o executivo está amarrado, o legislativo está amarrado, quem é que corre solto? O judiciário. Daí porque a nossa Constituição daí porque a nossa Corte Suprema tem essa liberdade para agir, invadindo o espaço de ação dos outros e de forma distorcida. Imagine se o Congresso Nacional quisesse e poderia hoje fazer, limitar, não da forma como está querendo fazer com o Supremo Tribunal Federal, não. Colocar mandato, ou então dar ao próprio Congresso o direito de rever decisões do Supremo, não.
mas deixar claro, como deixou, por exemplo, que as decisões monocráticas têm que ser mais contidas. Aquilo é uma corte constitucional e um conjunto, é um colegiado, são 11, não dá para ter 11 Supremos Tribunais Federais. E sobre esse nosso gigantismo, sobre essa nossa Constituição, que é 13 vezes maior do que a japonesa, lembrar que se Deus entregasse a Moisés os mandamentos na lógica da Constituição de 1988, quantos mandamentos a gente teria? Quantos mandamentos, além dos 10, Deus entregaria a Moisés se confiasse na capacidade interpretativa dele, tanto quanto os constituintes de 1988 confiam no futuro nos nossos governantes, o que é uma loucura. O resultado é isso aí. Quer mudar a Constituição? É PEC. Então faz um PIX? Pois faz uma PEC também.